Oi pessoal, no trabalho de hoje a gente vai falar sobre a análise da transmissão de anomalia mandibular em coelhos com genes ligados à cor da pelagem como característica independente. O grupo é composto por mim, Daiane, pelo Diego e pela Isabelle. A gente dividiu o nosso trabalho na parte da introdução, nos objetivos, nos conceitos de anomalia, no genótipo e fenótipo, nos cruzamentos e ainda a gente vai falar um pouquinho as nossas considerações finais. Para introduzir o trabalho, eu vou começar falando que a cunicultura, a criação de coelho, vai exigir um controle genético muito forte, porque certas anomalias, como por exemplo essa que a gente vai apresentar sobre a mandíbula, vai reduzir o valor zootécnico dos animais. Então a gente vai avaliar a transmissão de uma anomalia relacionando com a cor da pelagem. O nosso objetivo principal vai ser compreender a herança dessa anomalia mandibular. Aí a gente também vai calcular a probabilidade genética em diferentes cruzamentos e ainda aplicar a segunda lei de Mendel com a cor da pelagem, que vai ser o gene independente. Vou começar falando um pouquinho sobre os conceitos da anomalia, a causa genética. Vão ser dois genes mutantes ligados, que vão ser o A2 e o B2, que vão afetar diretamente no desenvolvimento da mandíbula. O gene A2 está relacionado com a ossificação mandibular. Então, essa mutação vai impedir o crescimento correto dos ossos da mandíbula inferior do coelho, resultando na mandíbula curta e desproporcional para o tamanho do animal. Já o gene B2 está relacionado com uma mutação na musculatura facial. Vai afetar no desenvolvimento do músculo mastigatório. E aí vai resultar na assimetria facial e na dificuldade desse animal a mastigar. Essa anomalia vai só se manifestar se o indivíduo for homozigoto para ambos os alelos mutantes. Agora os efeitos no animal. Essa mutação vai causar que uma mandíbula inferior do animal menor e mal formada, vai ter um desalinhamento com a mandíbula superior, então a de cima vai ser muito maior do que a de baixo, vai ter uma dificuldade para mastigar, esse animal vai se alimentar menos, ou até na parte da amamentação, e vai ter uma maior dificuldade também em comer a ração. Em casos graves, esse animal ainda vai sentir dor, ele vai desenvolver uma anemia e vai ter uma morte precoce. Agora que explicamos os genes envolvidos na anomalia mandibular, eu vou mostrar como que esses genes se combinam nos animais e o que esses genótipos significam na prática. Os dois genes responsáveis pela anomalia são os genes A e os genes B, e eles estão ligados no mesmo cromossomo. Isso significa que os alelos desses genes normalmente são herdados juntos. Os alelos normais são chamados de A1 e B1, e os alelos mutantes responsáveis pela anomalia são A2 e B2. A anomalia só aparece quando o coelho herda dois alelos mutantes de cada gene, ou seja, o genótipo A2A2, B2B2. Todos os outros genótipos, como A1A1, A1A2, B1B2, B1B1, resultam em animais saudáveis, ou no máximo portadores, que carregam um alelo mutante, mas não manifestam a doença. Esses portadores são importantes porque, mesmo sem apresentar anomalia, elas podem transmiti-lo para os filhos, se forem cruzados com outros portadores. Além disso, nosso cenário envolve um terceiro gene, que controla a cor da pelagem dos coelhos. Esse gene ele não está ligado ao gene da anomalia, e por isso segue a segunda lei de Mendel, ou seja, ele se segrega de forma independente. O alelo D, ele determina a pelagem preta, e o alelo Dzinho determina a pelagem branca. Coelhos com genótipos Dzão ou Dzinho têm pelagem preta, enquanto apenas os com Dzinho têm pelagem branca. Essas características estéticas também são importantes para o mercado, já que alguns criadores preferem vender animais com pelagens escuras, enquanto outros preferem vender com as de pelagem branca. Agora,
vamos ver o nosso primeiro cruzamento, que envolve dois animais portadores simples. Neste caso, né, vamos analisar apenas os genes ligados ao Azão e Bzão. E a cor da pelagem será introduzida, né, com mais detalhes no segundo cruzamento. O macho, ele tem genótipo A1A1, B1, B2, Dzão, Dzinho. Ou seja, ele é normal, mas carrega o alelo mutante, que é o B2. E também ele é heterozigoto para a cor, né, da pelagem. A fêmea tem o fenótipo A1A2, B1, B1, Dzão, Dzinho. Ou seja, ela também é normal, mas carrega o alelo mutante, que é o A2, e também ela é heterozigota para a cor. Como os genes A e B estão ligados, nós precisamos considerar as combinações de alelos, né, que são passadas juntas como um par. Então, os gametas possíveis dos machos são A1B1D, Dzão, A1B1 Dzinho, A1B2 Dzão, A1B2 Dzinho. Já os gametas possíveis das fêmeas são A1B1 Dzão, A1B1 Dzinho, A2B1 Dzão, A2B1 Dzinho. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um heredograma para a gente ajudar a exemplificar esse cruzamento. Então, na linha horizontal, a gente tem os gametas do macho e na linha vertical temos os gametas da fêmea. E nisso, né, a gente faz o cruzamento entre macho e fêmea. No caso, para exemplificar para vocês como é que funciona, temos o do macho, A1B1 Dzão, e da fêmea, A1B1 Dzão. Aí, o que fica A1A1, B1 B1, Dzão, Dzão. E assim por diante, né, com os outros pares, até fazer todos os cruzamentos. Nisso, né, ao cruzarmos essas combinações, a gente pode prever que os genótipos dos filhotes em relação à anomalia, nenhuma combinação gera A2A2, B2B2. Então, nenhum filhote, né, desse cruzamento terá anomalia. Porém, a gente tem uma combinação específica, né, que é A1A2, B1, B2, que resulta em um filhote portador duplo. E esse animal ainda será saudável, mas se for cruzado, né, com outro portador, pode gerar filhotes doentes no futuro. E quanto à pelagem, né, como ambos os pais são Dzão, Dzinho, podendo, né, esperar uma proporção clássica mendeliana para a cor, como 75% da prole com pelagem preta e 25% com pelagem branca. E podemos ver, né, que nesse cruzamento mostra como mesmo os animais saudáveis visualmente podem carregar alelos que resultam em filhotes com anomalia. Além disso, mostra como características estéticas, como a cor da pelagem, também são herdadas em forma previsível, né? Então, só exemplificando para vocês, portadores simples, o cruzamento, né, que aconteceu entre portador simples e portador duplo heterozigoto, a gente tem as proporções, né, a probabilidade que, sem anomalia mais pelagem preta, a gente tem 12 genes de 16. Então, 0,75 ou 75% de chances desse acontecer. E sem anomalia mais pelagem branca, a gente tem 4 de 16. Então, 25% ou 0,25. E como falado anteriormente, né, a gente não tem nenhum animal com anomalia. Então, né,
No próximo cruzamento, a gente vai analisar o que acontece quando ambos os pais são portadores duplos, aumentando, consideravelmente o risco de surgirem filhotes com anomalia. Oi, eu sou o Diego e então eu vou dar continuidade aqui com o nosso trabalho. Como a Isabelle falou anteriormente, eu vou apresentar aqui agora um cruzamento onde ambos os pais são portadores duplos, sendo o macho possuindo os alelos A1, A2, B1, B2, Dzão, Dzinho, e a fêmea também possuindo A1, A2, B1, B2, Dzão, Dzinho. Sendo assim, então, os gametas possíveis do macho são A1, B1, Dzão, A1, B1, Dzinho, A2, B2, Dzão e A2, B2, Dzinho. E da fêmea da mesma forma, A1, B1, Dzão, A1, B1, Dzinho, A2, B2, Dzão e A2, B2, Dzinho. Então aqui agora a gente apresenta um heredograma onde mostra então todos os cruzamentos possíveis. Na primeira linha horizontal eu tenho os gametas do macho e na primeira linha vertical tenho os gametas da fêmea. Como a gente pode ver aí no primeiro cruzamento, onde eu tenho o gameta do macho A1B1 Dzão e da fêmea A1B1 Dzão também, o resultado então, exemplificando aqui para vocês, será A1, A1, B1, B1, Dzão, Dzão. Então aqui eu tenho um indivíduo homozigoto, que não é portador da anomalia e de pelagem preta. Outro exemplo eu posso dar no terceiro cruzamento da terceira linha do macho, do terceiro alelo do macho e do terceiro alelo da fêmea, onde eu tenho os genes do macho A2, B2, Dzão e da fêmea também A2, B2, Dzão, em que o filhote será A2, A2, B2, B2, Dzão, Dzão. Então aqui eu tenho um caso de um homozigoto portador da doença, da anomalia então, também da pelagem preta. E no último cruzamento eu também tenho do macho A2, A2, Dzinho, A2, B2, Dzinho e da fêmea A2, B2, Dzinho, onde o filhote será A2, A2, B2, B2, Dzinho, Dzinho. Também um homozigoto portador não, né? Afetado pela anomalia e, contudo, esse tem a pelagem branca. Aqui então a gente apresenta agora os resultados, onde com a anomalia e pelagem preta eu tenho 3 possibilidades dentre as 16, com resultado de 0,18 ou 18%. Com anomalia e pelagem branca tem uma possibilidade entre as 16, que dá um resultado de 0,06 ou 6%. Sem anomalia e com a pelagem preta, eu tenho 9 possibilidades entre as 16, que dá um resultado de 0,56 ou 56%. E sem anomalia e pelagem branca, 3 possibilidades entre as 16, que dá um resultado de 0,18 ou 18%. Concluindo então, a gente pode perceber que o cruzamento entre portadores duplos, mostrado anteriormente, pode gerar filhotes afetados, como eu disse lá no heredograma, filhotes com os genes A2A2, B2B2, o que traz riscos genéticos reais para a produção, porque mesmo os coelhos sem os sinais visíveis, eles podem ser portadores desses genes e transmitir aí para as próximas gerações tanto o gene da anomalia, mesmo os filhotes não sendo afetados, os genes vão passar, e também podem gerar filhotes afetados, e esse problema vai ser crescente dentro da produção. Por isso é muito importante fazer uma seleção genética e já ver quais são esses animais portadores ou afetados e já descartar eles da nossa produção o mais rápido possível, para não ter risco de passar esses genes às próximas gerações e gerar o que pode evitar problemas de saúde e aí prejuízos zootécnicos dentro da nossa produção. A gente pode concluir também que a genética mendeliana
continua sendo fundamental na criação ética dos animais, como a gente pode ver no exemplo apresentado. E agora falando sobre a apresentação do trabalho, falando aqui pelo grupo, a gente achou um tema desafiador, envolveu genes ligados e independentes, e isso permitiu a gente aplicar conceitos de forma prática, combinando teoria com uma simulação realista apresentada aí no trabalho. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por todos que assistiram.